Bom, vamos lá fazer mais uma live abordando o Renova Judô com Rodrigo Mota, né? A ideia não era um bate-papo eu e ele, sim um debate entre ele e o José Jantalha, né? Vice-presidente da Federação Paulista de Judô, e que responde, né, na internet sobre essas questões todas do judô. Não respondeu, infelizmente ninguém da direção da Federação Paulista de Judô aceitou, né, um debate propositivo, né, que o Rodrigo Mota havia colocado. Então eu vou chamá-lo para a gente, deixa eu ver se eu encontro aqui, para a gente poder bater um papo, já que esse pleito eleitoral agora. Fala, Rodrigo. Tudo bem, Vinícius? Como é que você está? Tudo bem, camarada? Como é que vocês estão? Tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Eu tô, peraí, deixa eu mexer aqui. Peraí que eu acho que o meu negócio saiu do... Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. O meu som saiu disso aqui, ó, que estranho. Deixa eu ver se eu coloco de novo. Peraí. Vai ser então. Tá me ouvindo bem? Vai sem o fone. Então, Vinícius, eu estou muito motivado com essa conversa, apesar das dificuldades. É uma oportunidade que nós estamos tendo para apresentar as propostas de forma propositiva do Renova Judô, para apresentar como o Renova Judô pretende modificar e qualificar o judô de São Paulo. Infelizmente, nós vamos ter que fazer essa conversa entre nós. Nós sabemos que o Chico, o antigo presidente, uma pessoa que eu tive durante muitos anos uma amizade, infelizmente faleceu. Sabemos que o atual presidente, o Alessandro, ele infelizmente está impossibilitado por problemas de saúde. Então, o próximo na hierarquia, o convidado foi o Jantalha, que não está aí, não apareceu. É literalmente um WO. Apesar de ter respeito pelo Jantalha, ter uma amizade histórica com ele, ter inclusive contratado os serviços dele em uma das empresas que eu trabalhei, ele, como representante da Federação Paulista de Judô, não apareceu, não está aqui. Então, o Renova Judô acabou de ganhar esse debate por WO. A situação não apareceu no debate, o que é lamentável. No momento onde mais do que nunca falamos na importância da democracia, nós estamos aqui exercendo a democracia e não democrático. É lamentável essa atitude da situação representada pelo camarada José Jantalha. Eu quero registrar isso aí. Você tem algum ponto sobre isso? Peraí, moço, eu não estou ouvindo o finalzinho. Repete aí, por favor. Não, eu só estou registrando o lamentável da situação, né? Da gente eu tá ouvi, com debate, tá com proposta, tá com ideia. E cadê o Jantalha? Cadê a situação? Cadê a mídia que trabalha apenas com matérias pagas, representando a situação? Lamentável, porque matérias pagas, segundo a lei, só podem ser feitas com uma nota. Isso eles não fazem. Então tem a mídia paga, tem a situação e que está tomando um tremendo de um WO aqui hoje. Eu queria saber qual que é a sua opinião em relação a isso. Eu acho, tá me ouvindo bem? Que eu tô numa loucura com esse negócio aqui. Tá, então. Cara, assim, eu acho lamentável, né? Eu acho muito pequeno, né, da federação, em nome dos representantes, né, fugirem de um debate, né? E é esse o nome, fugiram. Ficaram sabendo, a gente divulgou isso em tudo que é mídia, chegaram
chegou ao conhecimento deles todos, né? E a opção foi fugir, né? Se esconderam. Eu ouvi o Zum 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 que estão preparando olha só essa informação para você. Estão preparando um material de uma proposta da chapa da situação copiada, baseada na nossa. Então, podemos ter surpresas aí, o que é bom, né? Sinal que a gente está fazendo muito bem feito, que estão copiando o nosso. Agora, é uma calamidade, né? Uma situação que está há 30 anos no poder, não ter coragem, né, de debater com você ou com quem quer que seja as propostas sobre os 4 anos do judô, né, que vão vir para frente. Quer dizer, eu acho lamentável, pequeno, e a gente escuta às vezes, né, de apequenar o judô. Putz, quem que apequena o judô, né, com esse tipo de atitude? Quem que significa o retrocesso, né? Que não tem coragem de debater cara a cara propostas para melhorar o judô de São Paulo. Então, eu lamento muito. Fala. Não, isso é perfeito. Nós convidamos para um debate com propostas sólidas. Estamos aqui sozinhos porque não tem oposição para debater, que não é nem oposição, é a situação para debater, né? E realmente, sim. Agora eu me pergunto, quem que votaria numa chapa, num pleito, para qualquer tipo de coisa que você não sabe a proposta? Ou porque tem rabo preso, tem interesse pecuniário, ou porque tem interesse em graduação. Se não tem Sim. interesse de maneira ou de outra, como é que você vota em alguém, a menos que seja a única situação que eu consigo conceber um voto desse seria tipo votar para quem é religioso, é católico, por exemplo, em Deus Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo Nosso Senhor e Espírito Santo. Se não, está votando por interesse pecuniário ou por interesse de graduação. Qualquer voto hoje, a partir de hoje, que não seja no Renova Judô, para mim é um voto comprometido com seus próprios interesses. Eu vejo 2 coisas, Rodrigo. Eu concordo plenamente, acho que sim. Eu, pelo menos, assim, isso reflete, inclusive, a nossa sociedade, né? As pessoas votam sem saber em quem estão votando e qual a proposta. Eu falei isso na outra live, que a gente tem que dissociar pessoas, né, de ideias. O importante são as ideias, as propostas, mais do que as pessoas, que as pessoas passam. Vinícius, as ideias não passam. Eu não estou ouvindo, Vinícius. Espera aí. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Não. Não? Ué, eu tô te ouvindo tão bem. Espera aí, deixa eu mexer aqui. Espera aí. É que eu fechei o aplicativo e abri de novo. De repente deu algum problema. Vinícius, eu não tô te ouvindo. Eu vou sair e entrar, então. Não, mas será que é isso? Porque alguém que está assistindo aí consegue me escutar? Deixa eu ver se alguém responde. Não? Eu vou sair e entrar. Oi, Vinícius. Tá me ouvindo agora? Tô ouvindo. Tá, perfeito. Então, Rodrigo, eu estava falando, né? Você perguntou dessa situação de fugir e tudo mais do voto, né? Sem conhecimento. E eu acabei falando isso na outra live que a gente fez na semana passada, sobre um problema que a gente tem na sociedade brasileira no geral, que é votar muito mais nas pessoas, nos rostos, do que na proposta e na ideia, né? As pessoas mudam, as pessoas passam, as ideias não passam. E isso é uma prova clara, né? Quer dizer, como é que você vai votar em alguma coisa que você não conhece, você não leu, você não sabe qual é a proposta, né? Mas é isso. Então, é inacreditável, né? Tem propostas embasadas no que há de melhor tecnicamente para o judô e no que há de melhor na gestão do esporte. Nós temos as propostas que logo eu vou pedir para você
repetir para nós, para tomarmos esse conhecimento, quem ainda não conhece. Então, a situação não tem propostas. Isso que você falou é muito relevante. É que eles estão copiando as nossas propostas. Que bom, né? Tomara que eles copiem no plano, mas que executem, eventualmente, se vierem a vencer. O que me preocupa é o seguinte: quem pode votar na chapa da situação? É como eu falei, ou interesses pecuniários ou interesses na graduação. Não vejo nenhum outro motivo para votar. Não sabe proposta. Não é o Divino Espírito Santo. Não é Deus Pai Todo-Poderoso. Não é Jesus Cristo para os católicos. Como você vai votar na situação? Pode me explicar isso? Sim. E assim, né, Rodrigo, eu acho, aí você tem mais um dado importante, né? Se você ainda justificasse um voto no escuro por uma gestão super profissional, que faz um trabalho exemplar, maravilhoso, aí fala, não, eu quero que continue assim porque está ótimo. Não é a realidade, né? A gente está regredindo a passos largos, ano a ano, quer dizer, ficamos para trás em relação ao país todo, praticamente, dentro do judô, então não há motivo nenhum que justifique um voto no que está acontecendo aqui, né? Ainda mais sem proposta, né? Não tem proposta. E o Renova Judô tem feito um trabalho minucioso, um trabalho árduo, com apoio de uma equipe de excelência de advogados, e a gente está expondo situações gravíssimas. Por exemplo, aonde está o dinheiro do exame de graduação, onde 360 atletas prestaram o exame e está no balanço aprovado da Federação Paulista de Judô, R$27 mil. E tem mais um dado, Rodrigo. E onde está o dinheiro daqueles que prestaram o exame ou a graduação por mérito? Esse dinheiro não aparece. Eu não estou afirmando que alguém roubou ou quem roubou ainda, mas aonde está esse dinheiro? Nós solicitamos, não conseguimos ter acesso. Qualquer um que não apoia o Renova Judô hoje, agora, está sendo conivente com isso. Está aceitando que o seu dinheiro como atleta, o seu dinheiro como dirigente, está sendo gasto sabe-se lá com quem, para quê, no quê. É inadmissível a gente ter o voto na proposta, na excelência da gestão e na excelência técnica, ou o voto na falta de transparência, na falta de mudança e, quem sabe, eu não posso afirmar, na corrupção deslavada. Sim. Assim, são várias coisas, né? Várias e várias. Eu já falei isso em outras oportunidades, é sempre bom repetir. Uma coisa que se conta aqui em São Paulo, e aí claramente a ver com o dinheiro, é que as taxas são muito caras porque existe a taxa da CBJ. E isso é uma inverdade, não é verdade que existe taxa da CBJ para a graduação e para a anuidade de atletas. Né? Você imagina, Rodrigo, que por ano, quantos atletas são filiados e se federam a Federação Paulista de Judô, quantos e quantos? E essa taxa é 100% da federação. Não vai nada para a CBJ, porque não existe isso no site da CBJ, é transparente. Então, de novo, cadê esse dinheiro? E isso é um volume enorme, né? Enorme. Então, começa a entender, Vinícius, porque o debate Renova Judô versus situação está sendo feito entre Vinícius Erchov e Rodrigo Mota. Quem vai ter coragem de discutir isso aqui? Nós estamos aqui dando a cara a tapa. Eu tô com máscara ainda, né? Mas me explica aí, campeão, cadê o dinheiro? 360 atletas graduados, 27 mil no caixa. Não sei quantos atletas promovidos por mérito, zero dinheiro no caixa. Você tá dando a sua cara a tapa, eu tô dando a minha cara a tapa. Cadê o camarada José Jantalha? Cadê ele? Cadê o assessor de mídia lá, campeão das matérias pagas? Onde ele tá? Cadê qualquer um? Então, são muito corajosos para fazer matérias pagas, né? E o nosso colega que foi convidado, né, o vice-presidente, para fazer esse debate, acho que ele ficou com tanta vergonha depois do último vídeo que eu expus a mentira dele publicamente na internet, que eu não sei, de repente ficou com medo de falar com você também, né? Porque é difícil, né? Lidar com tudo armado é fácil, agora lidar no ao vivo com verdades é um pouco mais difícil, né? Então as pessoas acabam de fato correndo, porque não tem como argumentar, né? Vinícius, esse é um ponto muito bom que você está falando. Eu vou colocar minha opinião pessoal, tá? O judô, se você não aplica o que você aprende, e eu não estou falando apenas do Ju, Seiryoku, Senyo e Jita Kyoei,
Mas se você não aplica o que você aprende na sua vida, serve para quê? Para você tirar selfie e postar no Facebook de kimono e faixa preta? É para isso? Por exemplo, o judô é uma arte marcial, nós aprendemos a lutar. Se um debate é uma forma democrática e propositiva de luta. E justa. A situação aqui demonstra a covardia. Não tem judoca na situação. Se não tem um representante aqui, eu quero declarar que nós estamos ganhando, no mínimo, por termos propostas e por termos coragem. É a coragem contra a covardia que está aqui presente no dia de hoje. E mais uma coisa, hein, Rodrigo? Além de tudo, que a gente uma das primeiras coisas que a gente aprende de cima do tatame, que é ter atitude, né? E ter coragem, é disso que se trata, né? Mais uma coisa, assim, eles têm todos os números, todas as possibilidades, tem a máquina, e mesmo assim fugiram. Quer dizer, estão escondendo o quê? Né? E aí eu fiz uma enquete no meu Instagram, no Facebook, muita gente fez também, se a federação deveria participar do debate. No meu deu 100% que sim, no do Marquinhos deu quase 100% que sim, no do Renova deu 100% que sim, ou seja, a comunidade queria ver esse debate, queria escutar a situação, respondendo e propondo coisas, e fugiram, né? Com tudo que eles têm de melhor, com a máquina e com todos os números, né? Que nós nem temos todos os números disponíveis. Mas a gente vai vendo da onde está essa covardia da federação. Vai explicar o exame de graduação, vai explicar o exame por mérito. O nosso advogado, Vladimir, está colocando, vai explicar onde estão os milhões recebidos em convênios. Onde estão esses recursos? Nós queremos saber isso, como atletas e dirigentes filiados, só isso. Sim. E assim, a gente, só para você ver, é tanta irregularidade que as coisas vão pipocando. Você começa a puxar uma informação, outras aparecem assim, aos montes, né? Ontem eu recebi um monte de informação, por exemplo, de muito mais gente ainda que foi, por exemplo, graduada sem carência. Olha só, aquele discurso deles de lisura, mais um monte, quer dizer, você começa a pôr a cara, a tapa, as pessoas vão se juntando, né, e vão te dando informações. Esses números todos é a mesma coisa, quer dizer, a federação, a situação deveria, por respeito a nós, vir a público e falar, olha, isso é isso, isso aquilo é aquilo, esconder os documentos da gente, Rodrigo. Colocaram mais de 2 meses de carência. Isso, né, esse pedido, somos taxados de... estamos indo contra o judô, né, Rodrigo? Estava falando que enquanto a gente pede isso, porque é nosso direito, como filiado, como atleta, como dirigente, como professor, pedindo o mínimo, que são números que a gente está pagando, está gastando, somos tidos como queremos dividir o judô, estamos apequenando o judô, né? É isso que a gente acaba escutando ainda. Exatamente, é lamentável. Nós queremos ter gestão, nós queremos ter técnica e nós queremos ter transparência nas contas para poder promover uma mudança. E a gente jogar contra, para mim jogar contra quem é covarde e não vem para um debate. Para mim é jogar contra quem não apresenta os números. Para mim jogar contra quem gasta não sei no quê. Os dinheiro do exame de graduação, o exame por mérito, dinheiro dos convênios. Isso é jogar contra. Digo mais, Vinícius, jogar contra também é votar em alguém que corre, que foge covardemente do debate e que foge covardemente de apresentar as contas públicas. Isso é apequenar o judô. Qualquer voto na situação, a partir de hoje... Entendeu? A gente passou da fase do debate propositivo. Não houve interesse da federação em participar desse debate. Qualquer voto nessa direção é um voto em interesse próprio, seja pecuniário, seja interesse em graduação. Não tenho nenhuma outra explicação, nenhuma. Um monte de propostas maravilhosas ou votar no quê? Em nada. É votar no próprio interesse. Vamos falar a verdade, pessoal. Sim. Agora, Vinícius, eu tenho... Fala. Não, pode falar. Não, assim, só completando isso que você falou, dessa questão do voto, né? Isso é muito importante, né? Porque, de novo, cada professor responsável por uma situação pode votar.
né? Essa está no estatuto, a gente quer alterar o estatuto. Uma das propostas do Renova Judô é universalizar esses votos, né? Ter mais representatividade, onde cada faixa preta com 4 anos pelo menos de graduação possa votar. Isso sim é dar representatividade ao meio, né? Mas de outra maneira, essa questão do debate e deles terem fugido, eu insisto nisso. Como que você vai votar numa situação onde eles têm os números, eles têm a máquina, eles têm tudo à disposição e mesmo assim correram? Será que é possível a gente, com esse movimento, que não temos acesso a quase nada, e mesmo como temos acesso é muito pouco, mesmo assim eles correm? Qual que é a justificativa? Tá com medo de quê? Quer dizer, eu não consigo entender você fugir de um debate propositivo onde tem duas... E é justo, são duas pessoas, não tem 4 contra 1, né? Ou seja, e ele tem os números. Então, eu, sinceramente, não aceito nenhum tipo de desculpa para que eles não apareçam para responder sobre o que eles estão fazendo, né? Não estão respondendo sobre assuntos que eles não sabem. É um debate sobre o que eles já estão lá dentro há 30 anos, né? Ou seja, são números, são contas, são atitudes deles, por eles. Quer dizer, não há... você não pode alegar, esse assunto eu não domino, então eu não vou participar do debate. Não, que o assunto é a própria Federação Paulista de Judô, onde eles já estão há 30 anos. Eu estou muito desapontado, viu, Vinícius? Estava desapontado com a falta de transparência dos nossos recursos da gestão da federação. Estou muito desapontado com a covardia assumida agora daqueles que fugiram do debate. E estou muito desapontado por aqueles que no bastidor, não no olho a olho. Então, aquela história, né? É valentão para colocar kimono e pôr a faixa preta? Vem aqui, vamos debater, vamos discutir proposta, campeão. Isso é ser lutador, isso é ser judoca, é dentro e fora do tatame, não é? Não é só Jita Keioei, Seiryoku, Senyoju, é para a sociedade também, é para fora do tatame. E eu acho lamentável a gente se focar, se concentrar apenas em tirar selfie para o Facebook, cara. Vamos fazer uma gestão disso aí, né, meu? Agora, Vinícius, Rodrigo, é lamentável, O Renova Judô vence por WO a situação de forma inapelável, indiscutível no dia de hoje. Falta transparência, a gente não sabe onde os recursos estão sendo aplicados, e são muitos recursos. Mas para não ficar só na crítica, apesar da crítica ser necessária, porque a gente está num péssimo momento no judô, eu queria que você nos contasse quais são as propostas do Renova Judô. Olha, eu falei isso na outra live, né? Esse documento já está circulando há bastante tempo na internet. A gente tem alguns tópicos, né? Alguns corpos maiores, tem a parte administrativa. Depois você me fala que eu falo qual você quer saber. E para o pessoal todo ter conhecimentos, caso ainda não tenha tido isso em mãos. Parte administrativa, parte financeira, judô formativo, judô escolar, projetos sociais, marketing, parcerias, graduação, competições, alto rendimento, treinamentos, novos departamentos, arbitragem e veteranos. Então, todos esses blocos grandes, a gente tem tópicos e dentro de cada um desses corpos. Me fala um que eu já te falo e falo para quem está assistindo um exemplo desses corpos grandes que a gente quer fazer essa alteração aqui em São Paulo. Como já está comprovado, formalizado por nós no documento e nas lives, Vinícius, a péssima gestão e não transparente, eu queria que você, da situação atual, eu queria que você falasse a nossa proposta de gestão de administração. Vamos focar nesse ponto primeiro. Então, administrativo, eu vou falar um por um com tranquilidade aqui. Então, primeira coisa, isso aqui já tem a ver com democracia, por exemplo. Criar uma assembleia semestral, onde os representantes das associações e clubes indiquem propostas para serem executadas pela Federação Paulista. Ou seja, a cada 6 meses, assembleias regionais, né, para que cada delegacia e cada região indique o que seria mais importante naquele momento. Porque é muito mais fácil quem é do lugar, quem é da região, saber qual é a necessidade maior do que quem está fora, do que quem está em cima, quem está longe. Então, propor isso a cada 6 meses para que a comunidade veja diretamente a ela o que mais lhe atenda naquele momento. Isso é uma das coisas. Segundo, criação de um conselho de administração profissional. Isso é muito importante, muito importante. A gente não sabe se tem desvio de dinheiro, se não tem,
Mas assim, de qualquer maneira, quando você não profissionaliza a questão, isso pode acontecer, isso é muito fácil de acontecer. Então, por exemplo, como existe salário para quem está lá na direção? Não. Então, assim, será que eles estão trabalhando de graça? Será que eles estão trabalhando tudo por amor há tanto tempo? Ou seja, a gente propõe uma criação de um conselho profissional. As pessoas têm que ser remuneradas para trabalhar. Né? E aí está lá o salário, está lá o valor no site público, transparente. Você sabe quanto a pessoa recebe e por que ela recebe e cobra por isso. Do jeito que está hoje, é tudo por favor. Será mesmo que é tudo por favor? Será mesmo que ninguém recebe nada assim porque faz por amor? Eu desconfio. E você? Eu acredito. Eu não. Vinícius, eu vou seguir. Apesar de não ser advogados, por uma família de advogados. Indúbio pro réu, né? Então, segundo o princípio do direito romano, os advogados que estão aqui me corrigem, sem ter informações, você tem que considerar a pessoa inocente. Dito isso, é uma falta de hombridade, né? Uma falta de espírito judoísta você declarar suas contas, né, de forma transparente. E não é uma melhor prática de gestão. Essa é a sua proposta de conselho de administração. Eu faço parte de conselho de administração. É uma melhor prática que já está instalada no mundo corporativo há muitos anos e que foi potencializada por um escândalo, que foi o escândalo da Enron em 2008. E hoje todas principais empresas, no âmbito da gestão, têm os seus conselhos de administração. A Federação Paulista de Judô não tem a menor condição de reivindicar ser uma entidade com excelência na gestão enquanto não tiver um conselho de administração. Sim. Seguimos. Isso aqui também, eu fico até com vergonha de falar isso, de propor isso nessa nossa proposta, por perceber que isso não existe ainda, né? Mas vamos lá. Modernizar os métodos de cobrança, cartões, transferências, app em eventos promovidos pela entidade. Rodrigo, é aceitável, não consigo de verdade adjetivar isso. É aceitável que a gente, em pleno século XXI, né, com toda a tecnologia disponível no mundo, a Federação Paulista só aceite dinheiro só em espécie para fazer pagamentos, por exemplo, de competição e tudo mais? Quando muito, uma transferência bancária quando é curso ou quando é pagamento de anuidade, é possível isso? É viável? Faz sentido a gente não ter uma cobrança via app, cartão de crédito, débito? Vinícius, isso além de ser uma péssima gestão, por outro lado, expõe a entidade a possíveis situações ilícitas, né? Afinal de contas, está trabalhando com dinheiro em espécie. Então, assim, vamos fazer o que tem de pior na gestão para ficar vulnerável para alguém, entre aspas, meter a mão. Essa é a proposta. Qual é a lógica disso? Alguém pode me explicar? Alguém da situação que não está aqui porque fugiram do debate, mas que pode vir a assistir isso, ou algum dos apoiadores que estão possivelmente tendo algum interesse pecuniário ou na sua graduação, pode me explicar qual a lógica disso? Por favor, pode explicar? Rodrigo, você acha aceitável e cabível em eventos, né, em competições, no início lá com a pesagem, ter a cobrança, né, o recebimento dos valores que são, as pessoas saindo com uma maletinha de dinheiro em espécie? É aceitável isso hoje? O último homem da mala saiu no Jornal Nacional, né, meu? Pois é, então. A gente está assim. Então, eu tenho até vergonha de a gente no Renova Judô colocar isso como propósito, porque isso deveria estar implantado há muitos anos, né? Mas não está. Outra coisa aqui que tem a ver com modernidade, né? Criação de um app da FPJ com o objetivo de informar sobre eventos, cursos e servir de acesso a competições, né? Não existe. Todo mundo usa hoje app no computador ou no celular para facilitar tudo, a federação não usa. Por quê? Exatamente, esse é o ponto que o Renova Judô propõe desde o princípio, transparência e mudança. Ter um app, ter meios digitalizados, ter o conselho de administração é transparência, né? Para os dirigentes, para os atletas, para os associados, e é tudo isso
que não acontece na atual gestão e o motivo de nós estarmos aqui hoje, sem ninguém para debater, porque ninguém seria louco de debater, né? Estou cada vez mais convencido disso. Eles preferiram perder de WO do que perder de 1.000-0. É a lógica, né, mano? É verdade, é verdade. É bem plausível isso. Aqui outra coisa que eu já falei, né, mas tá escrito aqui, e repetir o que é muito importante, isso para mim é fundamental. Eles falam tanto de democracia, né, e não existe. Isso para mim é fundamental. Alteração no estatuto para a possibilidade de eleições diretas com voto de todos os faixas pretas com um mínimo de 5 anos de registro na FPJ. Isso é fundamental, vou repetir, fundamental para nós termos representatividade. Sem isso não há representatividade no meio do judô de São Paulo. Voto direto para cada faixa preta, pelo menos com 5 anos, filiados e regulares na federação. Isso é fundamental para que a gente não passe por isso novamente, né, de ficar refém de um grupo que trabalha em causa própria por mais de 30 anos. Vinícius, eu acho que isso é uma excelente prática. Hoje nós vivemos na situação oposta, porque não é uma eleição direta, e digo mais, vamos expor aqui o motivo que afastou muitos grandes nomes do judô. Existe o voto por procuração. Tem um monte de gente aí caçando procuração das academias para poder chegar no dia e votar. Aí tem várias coisas, né? Primeiro, uma eleição que é agendada para uma sexta-feira à tarde, sendo que boa parte das academias são do interior de São Paulo. Sim. Segundo, como é que passa na cabeça de alguém que vive num regime democrático de entregar a procuração para alguém? Das duas, uma, né? Tem 3 possibilidades. Desconhecimento, isso pode acontecer, né? A pessoa não tem um preparo, mas a gente está aqui para oferecer esse preparo através desse debate. O segundo tempo, a pessoa atende o favor de um amigo que pediu. Terceiro ponto, a pessoa não tem coragem de mostrar sua cara no dia, porque é tão vergonhoso o voto em alguém que não propõe transparência, em alguém que não propõe mudança, que prefere assinar uma procuração. Isso é uma prática antidemocrática, não existe em nenhum lugar do mundo, é inadmissível até isso acontecer e ser aceito no nosso estatuto. Essa mudança, eu parabenizo você pela iniciativa, eu acredito que é urgente, vai ser a primeira decisão do Renova Judô, vai ser promover eleições diretas. Acabou, eleição direta é necessário, a gente sabe disso, né? A gente não vai descambar para uma ditadura. Sim, sim. Isso você abordou, concordo plenamente com os seus 3 pontos, é isso. E tem um agravante nessa questão da procuração, né? Não existe limite para uma pessoa ter procuração. Ou seja, não é que ela tem procuração, eu tenho a sua procuração, não. Eu posso ter a procuração de 30. Isso é inacreditável, quer dizer, isso é inacreditável, né? Não há nenhuma coisa parecida em tudo que a gente já leu e estudou. Não faz nenhum sentido. Isso é a prova cabal da coação que existe aqui em São Paulo. As pessoas não têm coragem, às vezes, então ela prefere entregar uma procuração, ou não tem conhecimento de fato, né? Porque não sabe como que o jogo funciona. Só se fala em eleição em São Paulo agora, quando tem, né, 2 meses antes. Aí a federação começa a mandar e-mail para saber se as associações estão regulares para poder votar e receber o voto, porque elas estão acostumadas a fazer isso. Procuração é um câncer. Isso não pode continuar de maneira nenhuma. As pessoas têm que ter coragem de escolher a proposta que faça sentido e dar lá o voto, independente de quem seja. A proposta é o que é mais importante. Procuração realmente é inacreditável. O mais louco, Vinícius, sabe o que é que eu estou pensando? A gente está propondo acabar com as procurações. E pode ser que a gente perca a eleição por procuração. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas assim, Rodrigo, o que eu acho importante do Renova Judô, isso é um pensamento já do grupo, e a gente tem por algumas máximas. Primeiro, não se corromper. Primeiro, né? De maneira nenhuma fazer parte desse tipo de jogo que essas pessoas fazem, que a direção está acostumada. Então, não se corromper, primeiro. Segundo, ficar em pé. Uma coisa que eu falei que a última movimento que teve de oposição
foi lá 15, 20 anos atrás, o professor Sumiu, o professor Suganuma e o professor Sugizaki, na nossa visão, o maior erro que eles tiveram foi depois de serem sendo passado para trás, esse é o nome, na eleição, e foi isso que aconteceu, quem estava lá viu, eles pararam, desistiram do movimento, né? Não deixaram aquilo vivo. Isso a gente não vai fazer. Né, já antecipo aqui de antemão, entrando ou não entrando, o Renova Judô vai continuar agindo muito, porque a nossa ideia é a muito longo prazo, é transformar o judô que está totalmente atrasado aqui em São Paulo, dentro da federação ou fora da federação. A gente não vai parar, a gente não vai se corromper, porque a gente tem um mínimo de resgate que a gente precisa fazer aqui em São Paulo, para pelo menos ficar bom, porque está muito ruim. Então a gente não vai entrar nessa... Ô Vinícius, e outra coisa, né? Existem campanhas aí online, judô é serviço essencial, tudo bem, né? A gente está falando de um universo restrito de pessoas, onde o tal do serviço essencial para a saúde não está sendo promovido, porque vai ter procuração de várias academias e vão ter muitas outras academias se aglomerando para votar. Camarada, nós estamos com 2.000 mortes por dia, no auge de uma pandemia. Tem pessoas morrendo. Isso é uma promoção à falta de saúde. Por que não fazer uma votação online, por exemplo? Por que Rodrigo, não utilizar a gestão e tecnologia para fazer algo diferente? A gente está promovendo a pandemia. Isso é um negacionismo daqueles que não usam máscara, no negacionismo daqueles que promovem o abraço. A gente tem que saber, camaradas, se o judô é serviço essencial e se a gente se propõe a promover a saúde pública, vamos atuar assim, não só no gogó, vamos agir assim no judô, que a gente acredita, treina, promove e defende. Rodrigo, é importante você colocar essa questão, e já te adianto, né, e adianto a quem estiver assistindo agora ou depois, o Renova Judô, entre hoje e amanhã, vai fazer um requerimento, né? A federação, a comissão eleitoral que já foi, depois eu quero abordar essa questão da comissão eleitoral que já foi estabelecida pelo presidente, a gente vai fazer um requerimento pedindo 2 situações, 3 na verdade. Primeiro, a possibilidade de ser um voto remoto, para que as pessoas todas que estão longe consigam votar por 2 situações. Primeiro, pela pandemia, que é inacreditável querer fazer uma coisa presencial neste momento. E segundo, para dar chance das pessoas que estão fora, sendo coagidas para dar procuração, poder votar. Então, primeiro requerimento, pedir para que votos sejam também aceitos via remota, via Zoom. A federação tem estrutura para isso, porque fez um monte de curso ano passado online. Então, ela consegue fazer isso se ela quiser. Segunda coisa, se estiver ainda na fase vermelha, e deve ficar isso em São Paulo, prorrogar essa eleição. É inaceitável, inacreditável que na fase vermelha, que hoje pode ser que piore ainda, cria uma fase roxa, a federação promova um evento presencial. Inaceitável. Rodrigo, só um detalhe, e eles recebem verbas do Estado. Ou seja, estando contra o próprio Estado, como pode isso? Inaceitável. E aí, Vinícius, é o seguinte, vamos dar um pouco de nomes, tá? 2 pessoas que eu respeito muito da situação. Como você sabe, falecido Chico, infelizmente, por Covid. E o Alessandro, que também não está aqui, outra pessoa que eu respeito muito, que está se convalescendo de Covid também. Então, sim, infelizmente, isso não é uma crítica a eles, a federação está sentindo literalmente, algumas pessoas da federação, na própria pele essa situação. Aqueles que não o Chico, né, nem poderia, muito menos o Alessandro, não eles, mas quem está agora, hoje, à frente, deveria promover isso, a prorrogação imediata. É um ato humanitário de quem sofreu na própria pele. Nós temos essa sensibilidade e somos contra o negacionismo, somos a favor da ciência. Esse é o ponto. O Jigoro Kano era um cientista, era professor da universidade. Aí todo mundo vai no curso lá, amarra sua faixinha preta, fica lá rotando pseudo-sabedoria, mas onde está a prática da ciência? A prática da ciência está aqui, é no voto remoto. A prática da ciência está aqui, é na prorrogação da eleição, para a gente olhar o judô como instrumento de saúde pública e não instrumento de agravamento da pandemia. Até isso o Renova Judô veio para mudar. Infelizmente.
Sim, sim, concordo plenamente. E é isso, é aquela crítica que a gente sempre fala, né, Rodrigo? É muito fácil você usar o exemplo do judô, do professor Jigoro Kano nos discursos, mas na hora da prática, é isso. Como é que pode a própria direção acometida dessa tragédia que é essa Covid ser negacionista, defender que não se use máscara, que não tem problema, tem que se aglomerar? Como é possível isso? E aí é isso, fala um professor Jigoro Kano que foi um estudioso, né? Foi o que quebrou paradigmas. Ele era mal visto pelos artistas marciais porque ele foi para a academia pensando em universidade. Ele era mal visto por isso, ele quebrou regras. Ele juntou a prática da arte marcial com a intelectualidade da academia pensando em universidade. E aí você usa ele como exemplo, mas na hora de fazer a prática você não faz? É inacreditável. Mais um motivo, e uma prova, na verdade, que as pessoas que falam de judô não são do judô. Que as pessoas que usam judô como exemplo não sabem o que significa judô e quem foi o professor Jigoro Kano que idealizou essa modalidade tão maravilhosa. Vou continuar aqui, Rodrigo. Peraí, só mais uma, só para a gente terminar aqui a parte administrativa, tá? Senão eu fico sem falar. Outra coisa importante, a antepenúltima, apoio jurídico às academias, associações e clubes. Isso é fundamental. A gente gasta muito, a gente paga anuidade, paga os atletas pagam para a federação. E qual que é o retorno que a gente tem se precisar? Nenhum. Apoio jurídico é para ontem. Muitas, ainda mais as do interior, eu escuto muita coisa, tem muitas vezes problemas que são até de fácil resolução, com prefeitura, com prefeito, e não tem esse apoio jurídico, que seria simples. A federação teria obrigação de fazer isso, né? Tem departamento jurídico para isso, para ajudar as suas filiadas. Porque senão, para que ele existe? Só para querer punir alguém? Tem que auxiliar as associações que precisam desse apoio jurídico. Vinícius, acho que as propostas da administração que nós falamos na live da semana passada foram reproduzidas aqui e eu estou muito confiante que não vencemos apenas por WO. Nós temos propostas que promovem uma efetiva melhora da gestão e da administração do judô paulista. E eu quero deixar bem claro para algumas pessoas que estão perguntando quem o movimento apoiou na eleição da CBJ. Eu respondo, ninguém. O movimento Renova Judô é um movimento dedicado a promover a mudança do judô de São Paulo. É um movimento apolítico. Nós nos levantamos porque muitas pessoas sentiram essa necessidade de promover transparência e mudança no judô de São Paulo. Agora, Vinícius, vamos para um outro lado, para a parte técnica. Não dá para falar de todos os propósitos, mas vamos focar na parte técnica. Eu vejo um monte de escolas que estão encerrando suas atividades de judô. Eu vendo escolas que não estão, e academias que não estão ensinando judô corretamente. Por outro lado, eu vejo o judô de São Paulo, falando do alto rendimento, perdendo cada vez mais o protagonismo no Brasil, né, para outros estados e outros clubes. O que o Renova Judô está efetivamente propondo na parte técnica para dar esse upgrade e promover um judô de excelência no estado de São Paulo, que já há muitos anos deixa de acontecer com a atual gestão que está há 30 anos no poder? Rodrigo, isso é uma questão muito, entre aspas, simples, né? Só que demanda coragem e tempo. Que é o seguinte, isso é elementar em qualquer modalidade, que é trabalho de base, de formação. Não existe alto rendimento sem uma base bem sólida e bem feita. E aí, para a base ser bem feita, não pode ter pressa. Né? Não existe nenhum trabalho de base promovido pela federação. O que acontece, na verdade, são alguns professores que fazem uma mágica particular e aí acaba saindo um atleta ou outro com qualidade competitiva lá em cima. Isso tinha que ser promovido pela própria entidade. Trabalho de base, formação, ensinar judô. Falam tanto do judô japonês que nós temos. Cadê a aplicação disso no dia a dia das associações? Cadê a federação dando uma olhada, promovendo cursos para que professores formam alunos melhores, tecnicamente melhores? Isso é base. Um exemplo que eu vou te dar, respondendo isso, é o que aconteceu com o Japão. Né? Eu vou te dar esse exemplo exatamente, que é a mesma coisa. O Japão, se você pegar lá entre 99, 2000, 2004, assim, por aí estava perdendo tudo para os europeus, tudo. Por quê? Eles estavam querendo competir com os europeus no braço, na força.
E aí teve uma reunião entre a Kodokan e a Federação Japonesa para fazer uma análise. Olha, a gente está perdendo tudo. O judô sempre foi, o japonês foi o mais forte. Fizeram, ó, a gente está fazendo errado, o trabalho está errado. Não adianta querer competir com os caras, os europeus, no braço. Eles são mais fortes. Fisiologicamente são maiores que a gente. O nosso diferencial é o azar, é a parte técnica. Voltaram, reformularam toda a parte de treinamento, voltaram a fazer kata e como técnica mesmo, né? Desde a base. Aí, 8, 10 anos depois, olha o resultado hoje. Olha o Japão, há quanto tempo que está nadando de braçada. Por quê? Trabalho de base. Não há segredo. Agora, tem que ter coragem. Por que coragem? Quando você faz uma coisa assim, honesta e séria, demora um tempo para aparecer o resultado. É óbvio. Você não vai fazer um trabalho de base... Você está dando esse exemplo, eu me pergunto, existe algum trabalho de base hoje no estado de São Paulo? Não, nenhum. Nenhum. E o que é pior, Rodrigo, assim, a Federação Paulista de Judô, ela não tem preocupação nessa formação, tanto que ela não consegue criar um curso, um departamento, para que forme professores melhores. Não existe. Não existe, ou seja, não está preocupada. E aí, vão querer fazer o quê? Investir no alto rendimento? Como? Como é que vai ter alto rendimento de qualidade se a base não está formada? Vai contratar? Essa é uma possibilidade, mas não é o caso do judô. O judô não é um clube de futebol que você contrata a pessoa formada já. A Federação Paulista tem que fazer isso na base, não faz. O que você está me falando, então, é que vamos dar a nossa mão à palmatória. Nós, judocas de São Paulo, que damos procuração para um voto, ou que não apoiamos o Renova Judô, somos cúmplices. De hoje o Brasil está com uma equipe mais velha, mais desgastada, com pouca probabilidade de conquistar medalhas. Porque a gente não promoveu o trabalho de base para formar uma equipe de alto desempenho. E a gente sabe que essa equipe não só conquistaria medalha nessa edição, como foi com o Sensei Shin 72. O Brasil é um país movido a heróis. Estas conquistas promoveriam mais base ainda. E seria um círculo virtuoso alimentado. Nós estamos sendo protagonistas da não existência de um ciclo virtuoso, em ter um ciclo destrutivo no judô brasileiro, é isso mesmo? Sim, é isso mesmo. E aquela ideia, né? Não, porque o judô brasileiro é um judô japonês. Quando? Até quando? Quando parou de ser? Porque você não vê mais isso. Você pega os eventos, não tem o azar mais, né? Ou seja, a gente está copiando o pior modelo, né? O pior modelo. Assim, a gente de fato, e com um detalhe, com um agravante, a gente copiar o pior modelo dessa parte física sem ter recurso, aí é a tragédia completa, né? Então, assim, não dá para entrar nessa situação sem fazer um trabalho fundamental de base que o judô brasileiro sempre teve, e aí você vai ver o resultado um pouco lá na frente. Agora, tem que ter coragem para fazer isso. Coragem, né? E eles tiveram 30 anos, né, Rodrigo? 30 anos. 30 anos, né? Infelizmente, em 30 anos nós poderíamos ser a potência número 1 do judô brasileiro. Assim como, se a gente pegar éramos, né? 30 anos, mas no judô veterano, onde nós temos a liderança nacional do Christian, nós somos hoje o judô número 1 do mundo. Sim. Por que o Brasil, que é uma potência que está beirando o top 10, chega no veterano é top 1, ou top 3 no ano ruim? Porque tem trabalho, fácil de explicar. Gestão. Não, e aí, Rodrigo, olha só, muito fácil de explicar, porque o veterano hoje é o que teve base no passado, que não tem mais. Se você pegar uma competição de veteranos hoje, você vai ver muito mais técnica do que o sub-18, sub-21. Porque o pessoal mais antigo, teve esse judô japonês de fato, não só de discurso. E isso é base. Hoje não existe mais. E qual que é a culpa da federação? Não trabalhar isso no departamento ou em cursos para que forme professores. Muitas vezes a culpa não é do professor. A culpa é que não tem uma liderança, né, institucional que direciona isso. Porque não estão preocupados. Infelizmente, Vinícius, esse ponto teve que ser falado, mas eu acho que você está demonstrando também uma visão diferente do judô, da parte técnica do judô, que é necessária. Então, além da excelência na gestão, com este exemplo aqui, o Renova Judô demonstra também que tem uma proposta de uma renovação técnica, para a gente resgatar o protagonismo não apenas de São Paulo, mas também do Brasil. Aí eu olho assim e volto lá para o começo da nossa conversa.
excelência na administração e na gestão, excelência técnica versus WO. Versus Pois é. Falta de transparências nos números. Versus R$27 mil apresentados no balanço para 360 atletas inscritos. Como alguém pode votar por procuração na chapa da situação? Me explica, qual que é a lógica da gente não ter 100% dos votos no pleito, que não deveria acontecer, mas vai acontecer porque está cheio de negacionista por aí no final do mês? Me explique. Olha, eu só posso explicar com duas situações. Infelizmente, o voto por coação, ou você vota em mim, ou eu tiro o seu tatame, eu tiro a sua promoção de arbitragem ou de faixa, e aí a pessoa aceita essa coação, né? Ou 2, coaduna com isso, concorda com isso. Por algum motivo tem favor para receber e para dar, porque não há outro. Sinceramente, não há outro. Né? Não, eu repenso, não há outra situação a não ser coação, né? O cara não se sente ameaçado, que acontece, a gente sabe. Tem áudio do delegado regional aí coagindo o aluno que perguntou. Isso é público. Então, assim, ou é coação ou a pessoa compactua. Né? Eu acho que tem que fazer assim mesmo, tem que ser, não tem que dar transparência e fazer assim dessa maneira. Porque não existe outra situação. Ou é uma coisa ou outra, sinceramente. Essa compactuação volta naquele ponto que eu falei, do interesse pecuniário ou do interesse da graduação, né? Sim. Infelizmente, o meio do judô tem isso, né? A pessoa se orienta pelo recurso, seja da graduação, seja o interesse econômico. Tudo que o Renova Judô não se propõe a fazer. Se nós fôssemos pautados por isso, nem pensar que a gente estaria tendo esse debate aqui, né? Vamos ganhar menos, vamos mudar mais de faixa. Outra coisa, Rodrigo, porque antes que a gente acabe aqui a live, também é importante em relação a isso. Uma das coisas que acontece aqui, e aí também às vezes é um medo da pessoa, por exemplo, o que a gente sabe, a pessoa em São Paulo chega no 5º grau. Até o 5º grau ela consegue fazer pela própria possibilidade. Ela vai fazendo os cursos, ninguém proíbe ela de fazer até o 5º grau. O problema é que para pegar o 6º grau, né, em São Paulo, qualquer país, qualquer lugar do Brasil, é uma indicação. E quem acaba levando isso é a própria federação. E o que a gente sabe? Se você é contra, então esquece a cobrança da federação. Né? Então, o que acontece? Uma das coisas que o Renova Judô propõe também, inclusive, é essa situação de um regulamento claro, né, limpo, para todos terem acesso a como se gradua, inclusive o 6º grau, para que não haja essa possibilidade de quem está na direção poder barrar alguém legalmente dessa graduação. Isso é inacreditável. Vinícius, não estou te ouvindo. Peraí. Tá ouvindo agora? Estou ouvindo. Estou ouvindo. Perfeito, Vinícius. Nós vamos encerrar então a live. Eu sempre prefiro terminar um pouco antes para dar tempo de gravar, mas eu agradeço você ter apresentado novamente as propostas de administração, as propostas técnicas, por nós termos feito um manifesto bem estruturado da nossa posição política, que promove transparência e mudança através do Renova Judô. Eu sinto muito, como já foi falado antes, pelo passamento do respeitado Francisco de Carvalho Filho. Desejo melhoras para o Alessandro, que está convalescendo, e lamento profundamente a covardia daqueles que estão representando hoje a federação e não tiveram o espírito de judoca promovido e defendido por Jigoro Kano de estar aqui presente. E a explicação que eu atribuo para isso, na ausência de alguém para contra-argumentar, é o medo de ouvir esses questionamentos como estão sendo feitos de forma bem estruturada, sólida, e não ter resposta para dar. Então ganhamos de WO porque poderíamos ganhar de 1.000-0. De qualquer forma, foi uma vitória, mais uma vitória do Renova Judô. Parabenizo pela liderança do movimento, quero dizer que estamos juntos e eu vou trazer mais um comigo.
É isso, Rodrigo. Eu que agradeço. Você é uma referência para o movimento, sempre foi, sempre será. E é isso mesmo. A gente não tem nenhum problema de colocar a cara, de colocar as propostas, são públicas. Eu acho muito peculiar se aparecer uma proposta agora da situação baseada na nossa. De qualquer maneira, a gente está fazendo esse movimento. É grande, é a longo prazo, entrando ou não entrando, mas é isso. Não dê sua procuração, né? Tenha coragem de votar, leia a proposta, porque até agora só não se apareceu, e vote com consciência. Só assim o judô vai ser representativo para você. Isso reflete diretamente na sua aula no dia a dia. Infelizmente, a gente tem que partir para esse lado, porque senão o nosso judô do dia a dia acaba sendo comprometido. Eu que agradeço, Rodrigo, a live. A gente vai continuar fazendo isso, que é muito importante para a comunidade cada vez mais escutar as propostas, né, e debater esse tipo de coisa. É uma pena, sinceramente, de novo, que ninguém tenha coragem lá de debater, né? De debater. Não era nem. A questão era um debate, né? Se não tem coragem para um debate, imagina se tem coragem para responder essas questões que a gente colocou. Leão de selfie no Renova Judô não tem. Nós lutamos dentro e fora do tatame. Vamos com garra absurda. Valeu, Rodrigo. É isso, gente. Então, eu vou encerrar aqui para poder salvar. É isso aí. Sou Renova Judô e vou trazer mais um comigo. Você que está ainda aí assistindo e tem essa possibilidade, faça esse trabalho que a gente vai mudar o quadro do judô aqui de São Paulo. Abraço a todos. Obrigado por ter assistido até agora. Boa, Gabriel. Vou fazer isso, né? Fazer uma só com perguntas e respostas. Perfeito. Estou lendo aqui a mensagem e vou fazer. Ótimo, Gabriel. Boa ideia. A gente vai usar isso sim, que é muito importante ter essa interação entre vocês e a gente. Ótimo. Próxima live, pelo menos quarta que vem, pode ser que a gente faça antes. Tenho 2 minutos, ver se tem gente perguntando. Consigo responder em 1 minutinho algumas perguntas. Respondido, Gabriel. Que mais? Obrigado eu, Fernando. Valeu, Vladimir. Gabriel também está respondido. É isso, a gente faz então uma próxima só respondendo, pelo menos fazendo um quadro de resposta. Obrigado, Rogério. Vamos forte. Bom, desligar, gente, senão eu vou cair, não vou conseguir salvar. Obrigado a todos e vamos forte no Renova Judô. Abraço.